Olá, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência na leitura. 1 Coríntios capítulo 6. Quando algum de vocês tem um desentendimento com outro irmão, como se atreve a recorrer a um tribunal e pedir que injusto decidam a questão em vez de levá-lo ao povo santo? Vocês não sabem que um dia nós, os santos, julgaremos o mundo? E em vez de vocês julgarem o mundo, acaso não são capazes de decidir entre vocês nem mesmo essas pequenas causas? Não sabem que julgaremos os anjos? Quer dizer, então, dos desentendimentos corriqueiros desta vida? Se vocês têm conflitos legais, por que levá-los para fora da igreja, a juízes que não fazem parte dela? Digo isso para envergonhá-los. Ninguém entre vocês tem sabedoria suficiente para resolver essas questões. Em vez disso, um irmão processa outro irmão diante dos descrentes. O simples fato de terem essas ações judiciais entre si já é uma derrota para vocês. Por que não aceitar a injustiça sofrida? Por que não arcar com o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos cometem injustiças e causam prejuízos até contra os próprios irmãos. Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem. Aqueles que se envolvem em imoralidade sexual, adoram ídolos, cometem adultério, se entregam a práticas homossexuais, são ladrões, avarentos, bêbados, insultam as pessoas ou exploram os outros, não herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas foram purificados e santificados, declarados justos diante de Deus, no nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas não devo me tornar escravo dela. Os alimentos foram feitos para o estômago para os alimentos. É verdade, mas um dia Deus acabará com os dois. Vocês, contudo, não podem dizer que o nosso corpo foi feito para a imoralidade sexual. Ele foi feito para o Senhor. O relacionamento que o Senhor tem conosco inclui nosso corpo. Portanto, Deus nos ressuscitará dos mortos por seu poder, assim como ressuscitou o Senhor. Vocês não sabem que seu corpo é, na realidade, membro de cristão. Acaso um homem deve tomar seu corpo e fazer que faz parte de Cristo e uni-lo a uma prostituta? De maneira nenhuma. E vocês não sabem que se um homem se une a uma prostituta, ele se torna um corpo com ela? Pois as Escrituras dizem: os dois se tornam um só. Mas a pessoa que se une ao Senhor tem com ele a união de espírito. Fujam da imoralidade sexual. Nenhum outro pecado afeta o corpo como esse, pois a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo. Vocês não sabem que o seu corpo é templo do Espírito que habita em vocês? Lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por um alto preço. Portanto, honrem a Deus com o seu corpo. Capítulo 7. Agora, quanto às perguntas que vocês me fazem em sua carta, digo que é bom, e que o homem não toque em mulher. Mas uma vez que há tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter a sua própria esposa e cada mulher o seu próprio marido. O marido deve satisfazer as necessidades conjugais de sua esposa e a esposa deve fazer o mesmo pelo seu marido. A esposa não tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, não é o marido que tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim a esposa. Não privem um ao outro de terem relações, ao menos que ambos concordem em abster-se da intimidade sexual, por certo tempo, a fim de se dedicarem de modo mais pleno à oração. Depois disso, unam-se novamente, para que Satanás não o tente por causa de sua falta de domínio próprio. Digo isso com conceição e não como mandamento. Gostaria que todos fossem como eu, mas cada um tem seu tempo dom, concedido por Deus. Um tem esse tipo de dom, outro aquele. Portanto, digo aos solteiros e às viúvas: é melhor que permaneçam como eu. Mas se não conseguirem se controlar, devem se casar. É melhor casar do que arder desejos. Para os casados, porém, tem uma ordem que não vem de mim, mas do Senhor. Esposa não deve se separar do marido,
Mas se o fizer, que permaneça solteira ou reconcilie com ele, e o marido não deve se separar da esposa. Agora me dirijo aos demais. Embora o Senhor não tenha dado instruções específicas ao respeito, se um irmão for casado com uma mulher descrente e ela estiver disposta a continuar vivendo com ele, não se separe. E se uma irmã for casada com um homem descrente e ele estiver disposto a continuar vivendo com ela, não se separe dele, pois o marido descrente é santificado pela esposa e a esposa descrente é santificada pelo marido. Do contrário, os filhos seriam impuros. Mas eles são santos, porém, o cônjuge descrente insistir em se separar, deixe-o ir. Nesses casos, o irmão ou a irmã não está mais preso a outra pessoa, pois Deus o chamou para viver em paz. Você, esposa, como sabe que seu marido poderia ser salvo por sua causa? E você, marido, como sabe se sua esposa poderia ser salvo por sua causa? Cada um continue a viver na situação em que Deus o colocou, e cada um que permaneça como estava quando Deus o chamou. Essa é a minha regra para todas as igrejas. Se um homem for circuncidado antes de crer, não deve tentar mudar sua condição. E se um homem não foi circuncidado antes de crer, não deve ser agora, pois não faz diferença se ele foi circuncidado ou não. O importante é que obedeça os mandamentos de Deus. Sim, cada um deve permanecer como estava quando Deus o chamou. Você foi chamado sendo escravo. Não deixe que isso o preocupe, mas se tiver oportunidade de ficar livre, aproveite-a. E se você era escravo quando o Senhor o chamou, agora é livre no Senhor. E se você era livre quando o Senhor o chamou, agora é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por um alto preço, portanto, não se deixe escravizar pelo mundo. Cada um de vocês, irmãos, devem permanecer como estava quando Deus o chamou. Quando a pergunta sobre as moças que ainda não se casaram, não tenho para elas um mandamento do Senhor. Em sua misericórdia, porém, o Senhor me deu sabedoria confiável e eu a compartilharei com vocês. Tendo em vista as dificuldades do nosso tempo, creio que é melhor que permaneça como estão. Se você já tem esposa, não procure se separar. Se não tem esposa, não procure se casar. Se contudo vier a casar, não é pecado. E se a moça se casar, também não é pecado. No entanto, aqueles que se casarem em tempos como os atuais, terem que enfrentar dificuldades, a minha intenção é poupá-los. Irmãos, isso é o que eu quero dizer. O tempo que resta é muito curto. Portanto, de agora em diante, aqueles que têm esposa devem agir como se não fossem casados. Aqueles que choram, aqueles que se alegram, ou os que compram coisas que não devem se entregar totalmente à tristeza e à alegria ou aos bens. Aqueles que usam coisas deste mundo não devem se apegar a elas, pois este mundo, como conhecemos, logo passará. Quero que estejam livres das preocupações dessa vida. O homem que não é casado tem mais tempo para se dedicar à obra do Senhor e pensar de como agradá-lo. Mas o senhor casado precisa pensar em suas responsabilidades neste mundo e como agradar sua esposa. Seus interesses estão divididos. Da mesma forma, a mulher que não é casada ou que nunca se casou pode se dedicar ao Senhor e ser santa do corpo e espírito. Mas a mulher casada precisa pensar em suas responsabilidades aqui na terra e como agradar seu marido. Digo isso para o seu bem e não para lhe impor restrições. Quero que faça aquilo que ajudará a servir ao Senhor com o mínimo possível de distrações. Se, contudo, o homem acreditar que está tratando sua noiva de forma inapropriada e seus impulsos vão além de suas forças, que se case com ela, como é desejo dele. Não é pecado, mas se estiver assumindo compromisso firme e não houver urgência e ele for capaz de controlar sua paixão, faz bem em não se casar. Portanto, quem se casa com sua noiva faz bem, e quem não se casa faz melhor ainda. A esposa está ligada ao marido enquanto ele viver. Se o marido morrer, ela está livre para se casar com quem quiser, desde que seja um irmão no Senhor. Em minha opinião, porém, seria melhor que ela não se casasse novamente.
Eu creio que, ao dizer isso, lhes dou um conselho do Espírito de Deus. Capítulo 8. Quanto à pergunta sobre comidas sacrificadas a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento a esse respeito. Contudo, o conhecimento traz orgulho, enquanto o amor fortalece. Se alguém pensa que sabe tudo sobre algo, ainda não aprendeu como deveria, mas quem ama a Deus é conhecido por ele. Então, o que dizer quanto ao alimento oferecido a ídolos? Alimento oferecido a ídolos. Bem, todos nós sabemos que, na verdade, o ídolo nada vale neste mundo. E o que há somente um Deus. Sim, é um fato que existem os que são chamados de deuses, por assim dizer. Nos céus e na terra há pessoas que adoram muitos deuses e muitos senhores. Para nós, porém, há um Deus, o Pai, que por meio de todas as coisas foram criadas, e para que vivemos, há somente um Senhor Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas, e por meio de quem recebemos a vida. No entanto, nem todas sabem disso. Alguns estão acostumados a pensar que os ídolos são, na verdade, de modo que, ao comer alimentos oferecidos a eles, imagine que estão adorando deuses. Na verdade, a sua consciência é fraca, é contaminada. Não obtemos a aprovação de Deus pelo que comemos. Não perdemos nada se não comemos, e se comemos, nada ganhamos. Contudo, tenham cuidado para que a sua liberdade não leve outros de consciências mais fracas a tropeçar. Pois se alguém vir você que diz ter um conhecimento superior comer no templo de um ídolo, acaso será induzido a contaminar a própria consciência ao ingerir alimentos oferecidos a ídolos? Assim, por causa de seu conhecimento superior, o irmão fraco pelo qual Cristo morreu acaba se perdendo. E quanto vocês pecam contra os outros irmãos, incentivando-os a fazer algo que eles consideram errado, pecam contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu, como faz um irmão pecar, nunca mais comerei carne, pois não quero fazer o meu irmão tropeçar. Capítulo 9. Acaso não sou livre como qualquer outro? Não sou o apóstolo Paulo? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor, com os meus próprios olhos? Não são vocês resultados do meu trabalho no Senhor? Mesmo que os outros pensem que não sou apóstolo, certamente eu sou para vocês. Vocês mesmos são prova de que sou apóstolo do Senhor. Essa é a minha resposta aos que questionam a minha autoridade. Acaso não temos direito de receber comida e bebida por nosso trabalho? Nós temos direito a levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos e como fazem os irmãos do Senhor. E Pedro? Ou será que só Barnabé e eu precisamos trabalhar para nos sustentarmos? Que soldado precisa pagar pelas suas próprias despesas? Que agricultor planta uma videira e não tem direito de comer dos seus frutos? Que pastor cuida do seu rebanho e não tem permissão de tomar seu leite? Será que expresso apenas uma opinião humana ou a lei diz o mesmo? Pois está escrito na lei de Moisés: não amordaçem o boi para impedir que ele coma enquanto trilha os cereais. Deus estava pensando apenas nos bois quando disse isso? Será que na verdade não estava se referindo a nós? Sim, essas palavras foram escritas ao nosso respeito e, portanto, quem ara e quem trilha o cereal deve ter esperança de receber uma parte da colheita. Se plantarmos sementes espirituais entre vocês, não temos direito a uma colheita material? Se vocês sustentam outros que pregam a vocês, não temos ainda mais direito de receber o mesmo sustento? Mas nunca fizemos o uso desse direito. Preferimos suportar qualquer coisa a fim de não sermos obstáculos para boas novas a respeito de Cristo. Vocês não sabem que o trabalho no templo se alimenta das ofertas levadas ao templo e que os servos diante do altar recebam parte dos sacrifícios oferecidos no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou
que os que anunciam boas novas vivam pelas boas novas. Contudo, nunca usei de nenhum desses direitos. Não escrevo isso para surgir que desejo agora como fazê-lo. De fato, prefiro morrer a perder o privilégio de me orgulhar, de pregar sem cobrar nada. E, no entanto, não posso me orgulhar de anunciar as boas novas, pois sou impelido por Deus em fazê-lo. Ai de mim se eu não anunciar as boas novas. As boas novas. Se o fizesse por minha própria iniciativa, mereceria pagamento, mas não tenho escolha, pois Deus me confiou essa responsabilidade. Qual é, então, a minha responsabilidade? É a oportunidade de anunciar as boas novas sem cobrar nada de ninguém, de modo de não desfrutar dos direitos que tenho por anunciar as boas novas. Embora eu seja um homem livre, fiz-me de escravo de todos para levar muitos a Cristo. Quando estive com os judeus, vivi com os judeus para levá-los a Cristo. Quando estive com os que seguem a lei judaica, vivi debaixo dessa lei. Embora não esteja sujeito à lei, agi desse modo para levar a Cristo aqueles que estão debaixo da lei. Quando estou com os que não seguem a lei judaica, também vivo de modo independente da lei para levá-los a Cristo. Não ignoro, porém, a lei de Deus, pois obedeço à lei de Cristo. Quando estou com os fracos, também me torno fraco, pois quero levar os fracos a Cristo. Sim, tento encontrar algum ponto em comum com todos, fazendo todo o possível para salvar alguns. Faço tudo isso para espalhar boas novas e participar de suas bênçãos. Vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio? Portanto, corram para vencer. O atleta precisa ser disciplinado sobre os aspectos. Eles se esforçam para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, os fazemos para ganhar um prêmio eterno. Por isso, não corro sem objetivo nem luto como quem dá golpes no ar. Disciplino meu corpo como um atleta treinando-o para fazer o que deve, de modo que, depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. 2 Reis, capítulo 3. Jorão, filho de Acabe, começou a reinar em Israel no 18º ano do reinado de Josafá, rei de Judá. Reinou em Samaria por 12 anos. Fez com que era mal aos olhos do Senhor, mas não tanto quanto seu pai e sua mãe. Pelo menos derrubou a coluna sagrada de Baal e que seu pai havia levantado. Contudo, persistiu nos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia cometido e levado ao povo de Israel a cometer. Messa, rei de Moabe, era criador de ovelhas. Costumava pagar ao rei de Israel um tributo anual de 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Depois da morte de Acabe, porém, o rei Moabe se rebelou contra o rei de Israel. Então, sem demora, o rei Jorão partiu de Samaria e reuniu o exército de Israel. No caminho, enviou essa mensagem a Josafá, rei de Judá. O rei de Moabe se rebelou contra mim. Você sairá comigo para batalhar contra ele. Josafá respondeu, claro que sim. Meus soldados são seus soldados e meus cavalos são seus cavalos. E perguntou, que caminho vamos tomar? Vamos atacar pelo deserto de Edom? Respondeu o rei de Israel. O rei de Edom e seus soldados uniram ao rei de Israel e ao rei de Judá. E os 3 exércitos seguiram pelo caminho. Depois que andaram 7 dias pelo deserto, já não havia água para que os homens nem para os animais. O que vamos fazer? Exclamou o rei de Israel. Será que o Senhor trouxe os 3 reis até aqui só para permitir que o rei de Moabe nos derrotasse? Então Josafá perguntou, não há aqui um profeta do Senhor? Se houver, podemos consultar o Senhor por meio dele? Um dos oficiais do rei de Israel respondeu, Eliseu, filho de Safate, está aqui. Ele era o ajudante de Elias.
Sim, o Senhor fala por meio dele, disse Josafá. Então o rei de Israel, Josafá, o rei de Judá e o rei de Edom foram consultar Eliseu. Por que veio me procurar? Perguntou Eliseu ao rei de Israel. Vá consultar os profetas idólatras do seu pai e sua mãe. O rei de Israel, porém, disse: Vim procurá-lo, porque foi o Senhor que chamou esses 3 reis só para entregá-los nas mãos do rei de Moabe. Eliseu respondeu: Tão certo como vive o Senhor dos exércitos, a quem sirvo, eu não lhe daria atenção alguma, se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá. Agora traga-me alguém que saiba tocar harpa. Enquanto o músico tocava, a mão do Senhor veio sobre o Eliseu. E ele disse: Assim diz o Senhor: Este vale seco se encherá de poços de água. Pois assim diz o Senhor: Vocês não verão vento nem chuva, mas o vale se encherá de água. Terão o suficiente para vocês, seus rebanhos e outros animais. E como se isso não bastasse, o Senhor ainda entregará o exército de Moabe em suas mãos. Vocês conquistarão as melhores cidades deles, até mesmo as fortificadas. Cortarão as árvores frutíferas, tamparão todas as fontes e entulharão com pedras as terras de plantio. No dia seguinte, por volta da hora em que fosse se oferecer o sacrifício da manhã, começou a aparecer água, descendo desde Edom, e em pouco tempo havia água por toda parte. Enquanto isso, o povo de Moabe soube que os 3 exércitos marchavam contra eles, e todos os homens com idade suficiente para lutar foram convocados e posicionados ao longo da fronteira. Quando se levantaram na manhã seguinte, o sol brilhava sobre a água. Para os moabitas, elas pareciam vermelhas como sangue. É sangue! Exclamaram. Os 3 exércitos atacaram uns aos outros e se mataram. Venham, povo de Moabe, vamos tomar os despojos. Mas quando os moabitas chegaram ao acampamento de Israel, o exército israelita se levantou e os atacou, até que deram meia volta e fugiram. Os israelitas os perseguiram até Moabe, avançando pelo território e derrotando Moabe definitivamente. Arrasaram as cidades, entulharam as pedras nas terras de plantio, taparam as fontes de água e cortaram as árvores frutíferas. Por fim, só restou Quirquirá Sete e suas muralhas de pedra, mas atiradores com fundas e cercaram e atacaram. Quando o rei Moabe percebeu que estava perdendo a batalha, liderou 700 homens com espadas numa tentativa de romper as linhas inimigas próximo ao rei de Edom, mas fracassou. Então o rei Moabe pegou seu filho mais velho, que deveria sucedê-lo, e ofereceu como um holocausto sobre o muro da cidade. Por isso houve grande ira contra Israel. Os israelitas se retiraram e voltaram para a sua terra. Capítulo 4. Certo dia, uma viúva, um dos membros do grupo do profeta, foi pedir ajuda a Eliseu. Meu marido que o servia morreu, e o Senhor sabe como ele temia o Senhor. Agora veio um credor ameaçar levar meus 2 filhos como escravo. O que posso fazer para ajudá-lo? Perguntou Eliseu. Diga-me o que você tem em casa. Não tenho nada, exceto uma vasilha de azeite, respondeu ela. Então disse Eliseu: Tome emprestadas muitas vasilhas de seus amigos e vizinhos, quantas conseguir. Depois entre em casa com os seus filhos e feche a porta. Derrame nas vasilhas o azeite que tem e separe quando estiver cheia. A viúva seguiu as instruções de Eliseu. Seus filhos traziam vasilhas e elas enchiam. Logo todas estavam cheias até a borda. Traga mais vasilhas, disse ela a um dos filhos. Acabaram as vasilhas, respondeu ele, e o azeite parou de correr. Quando ela contou ao homem de Deus o que havia acontecido, ele lhe disse: Agora venda o azeite, pague suas dívidas. Você e seus filhos poderão viver com o que sobrar. Certo dia Eliseu foi à cidade de Sunem. Uma mulher rica que morava na cidade o convidou para fazer uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que ele passava por lá, parava na casa dela para comer. A mulher disse ao marido:
Sem dúvida, esse homem que sempre passa por aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir um quartinho para ele no terraço imobiliário, com uma cama e uma mesa, uma cadeira e uma lâmpada. Assim, quando ele passar por aqui, terá um lugar para ficar. Um dia Eliseu voltou a Sunem e subiu ao quarto para descansar. Disse o servo Geazi: chame a sunamita. Quando ela veio, Eliseu disse a Geazi: diga-lhe, somos gratos por sua bondade e seu cuidado conosco. O que podemos fazer por vocês? Podemos falar em seu favor ao rei ou ao comandante do exército? Não, respondeu ela. Minha família cuida bem de mim. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi: o que podemos fazer por ela? Geazi respondeu: ela não tem filhos, o marido é idoso. Chame-a de novo, disse Eliseu. A mulher voltou enquanto ela estava na porta do quarto. Eliseu disse: ano que vem, por esta época, você estará com um filho nos braços. Não, meu senhor, exclamou ela. Por favor, homem de Deus, não me dê falsas esperanças. Mas de fato a mulher ficou grávida no ano seguinte, naquela mesma época, teve um filho, como Eliseu tinha dito. Certo dia, quando o menino estava mais crescido, saiu para acompanhar o pai, que estava no campo com os ceifeiros. De repente, o menino gritou: ai, que dor de cabeça! Seu pai disse a um dos servos: leve para casa para a mãe dele. Os servos levou o menino para casa e a mãe segurou no colo, mas por volta do meio-dia ele morreu. Ela o carregou para cima e deitou na cama do homem de Deus. Fechou a porta e o deixou ali. Então enviou o recado para o marido: mande um dos seus servos e uma jumenta para que eu vá depressa falar com o homem de Deus e volte em seguida. Por que hoje? Perguntou ele. Não é a festa da lua nova, nem sábado? Ela, porém, respondeu: não se preocupe. Então ela mandou selar uma jumenta e disse ao servo: rápido, só diminui o passo quando eu mandar. E partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ela viu a distância, disse a Geazi: olhe lá, lá vem a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte: está tudo bem com a senhora, com seu marido e com seu filho? A mulher respondeu: sim, está tudo bem. Mas quando ela chegou ao homem de Deus no monte, abraçou os pés dele. Geazi quis afastá-la, mas o homem de Deus disse: deixe-a em paz. Ela está profundamente angustiada, mas o Senhor não me revelou o motivo. Então a mulher disse: acaso lhe pediram filho, meu senhor? Não lhe disse que não me desse falsas esperanças? Eliseu disse a Geazi: prepare-se para viajar. Pegue meu cajado e vá. Não cumprimente ninguém pelo caminho. Quando chegar, coloque o cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse: tão certo como vive o Senhor, e tão certo como a sua própria vida, não voltarei para casa se o Senhor não for comigo. Então Eliseu voltou com ela. Geazi foi à frente e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas não aconteceu nada, não havia sinal de vida. Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu. Ele disse: o menino ainda não despertou. De fato, quando Eliseu chegou, o menino estava morto, deitado em sua cama. Eliseu entrou sozinho no quarto, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois deitou-se sobre o corpo do menino e colocou a sua boca sobre a dele, seus olhos sobre os dele e suas mãos sobre as dele. E enquanto se estendia sobre ele, o corpo do menino começou a se aquecer. Eliseu se levantou, andou de um lado para o outro no quarto e em seguida se estendeu novamente sobre ele. Dessa vez, o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e disse: chame a sunamita. Quando ela entrou, Eliseu disse: aqui está seu filho. Ela caiu aos pés do profeta e se curvou diante dele. Então pegou o filho e saiu. Eliseu voltou a Gilgal, onde havia fome na terra. Certo dia, quando o grupo de profetas estavam sentados diante dele, ordenou ao seu servo: ponha fogo em uma panela grande e faça um ensopado para o resto do grupo. Um dos profetas foi ao campo apanhar ervas, encontrou uma trepadeira do campo e voltou trazendo fruto silvestre para sua capa. Cortou os frutos em pedaços e colocou a panela.
sem saber exatamente o que era. O ensopado foi servido aos homens, mas assim que provaram alguns bocados, gritaram: Homem de Deus, há um veneno nesse ensopado! E não puderam comê-lo. Eliseu disse: Traga-me um pouco de farinha. Jogou a farinha na panela e disse: Agora podem comer, o ensopado não lhe faz mal. Outro dia, um homem em Baal Salisa trouxe comida para o homem de Deus, 20 pães de cevada feitos de primeiros grãos da colheita e também grãos frescos. Eliseu disse: Distribua entre o povo para que comam. Como vamos alimentar 100 pessoas só com isso? Perguntou o seu servo. Mas Eliseu repetiu: Distribua entre o povo para que comam, pois diz o Senhor: todos que comerão e ainda sobrará. E quando distribuíram o alimento, houve suficiente para todos e ainda sobrou, como o Senhor tinha dito. Capítulo 5. O rei da Síria tinha grande respeito por Naamã, comandante do seu exército, pois por meio dele o Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria. Mas, embora Naamã fosse um guerreiro valente, sofria de lepra. Naquela época, saqueadores sírios tinham invadido o território de Israel, e entre os cativos havia uma menina que se tornou serva da esposa de Naamã. Certo dia a menina disse à sua senhora: Como seria bom se meu senhor fosse ver o profeta em Samaria? Ele o curaria da lepra. Naamã contou ao rei que a menina israelita tinha dito. Então o rei da Síria lhe respondeu: Vá visitar o profeta. Eu lhe darei uma carta de apresentação ao rei de Israel. Naamã partiu levando 350 quilos de prata e 72 de ouro e 10 roupas de festa. A carta para o rei dizia: Com essa carta apresento meu servo Naamã. Quero que o rei o cure da lepra. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as roupas e disse: Acaso sou Deus, capaz de te dar ou tirar a vida? Porque esse homem me pede que cure um leproso? Como vocês podem ver, ele procura um pretexto para nos atacar. Mas quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as roupas, mandou-lhes esta mensagem: Por que o rei ficou tão aflito? Envia Naamã a mim, e ele saberá que há um profeta verdadeiro em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carruagens e parou à porta da casa de Eliseu. E ele mandou um mensageiro dizer a Naamã: Vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará curado da lepra. Naamã ficou indignado e disse: Imaginei que ele sairia para me receber. Esperava que movesse as mãos sobre a lepra, invocasse o nome do Senhor, seu Deus, e me curasse. Não são rios Abana ou Farfar em Damasco melhores que qualquer rio de Israel? Será que eu não poderia me lavar em um deles e ser curado? Naamã deu meia volta e partiu furioso. Mas seus oficiais tentaram convencê-lo a dizer: Meu senhor, se o profeta lhe tivesse pedido para fazer algo muito difícil, o senhor não teria feito. Por certo, o senhor deve obedecer à instrução dele, pois disse: apenas vá, lave-se e será curado. Assim Naamã desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a instrução do homem de Deus. Sua pele ficou saudável como uma criança e ele foi curado. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram para onde morava o homem de Deus, e ao chegar diante dele, Naamã disse: Agora sei no que o mundo inteiro não há Deus senão o Deus de Israel. Por favor, aceite-me um presente do seu servo. Eliseu, porém, respondeu: Tão certo como vive o Senhor, a quem sirvo, não aceitarei presente algum. Embora Naamã insistisse, Eliseu recusou. Então Naamã disse: Está bem, mas peço que permita que este seu servo leve para casa 2 mulas carregadas com terra deste lugar. De agora em diante, nunca mais oferecerei holocausto ou sacrifício a qualquer outro Deus, senão ao Senhor.
Mas que o Senhor me perdoe por uma coisa, quando o meu senhor o rei for ao templo do deus Rimon para adorar e ali se apoiar em meu braço, que o Senhor me perdoe quando eu também me curvar. Vá em paz, disse Eliseu. Então Naamã partiu para sua casa. Mas Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou: meu senhor não deveria ter deixado esse sírio? Naamã partiu sem aceitar os presentes? Tão certo como vive o Senhor, vou correr atrás dele para ver se consigo algumas coisas. E Geazi correu atrás de Naamã. Quando Naamã viu que Geazi corria atrás dele, desceu a sua carruagem e foi ao encontro dele. Está tudo bem? Perguntou Naamã. Sim, está tudo bem, respondeu Geazi. Meu senhor me enviou para dizer que acabaram de chegar 2 jovens profetas na região montanhosa de Efraim. Meu senhor pediu 35 quilos de prata e 2 roupas para a festa dele. Claro, leve 70 quilos de prata, insistiu Naamã. E ele lhe deu 2 roupas de festa, colocou a prata em suas sacolas e enviou 2 servos para carregar os presentes de Geazi. Ao chegar à colina, Geazi pegou as sacolas e enviou aos servos de volta e escondeu presentes dentro da casa. Quando entrou para ver o seu senhor, Eliseu lhe perguntou: onde você esteve, Geazi? Não estive em lugar nenhum, respondeu. Mas Eliseu lhe disse: você não percebe que eu estava presente em espírito quando Naamã desceu da carruagem para encontrar com você? Esta não era definitivamente a ocasião para receber o dinheiro e roupas, oliveiras e videiras, ovelhas, gados e servos? Por isso, você e seus descendentes sofrerão a lepra de Naamã para sempre. Quando Geazi saiu dali, seu corpo estava coberto de lepra e sua pele estava branca como a neve. Capítulo 6. Certo dia, um membro do grupo de profetas disseram a Eliseu: como vê, este lugar onde nos reunimos é pequeno demais. Vamos descer ao Rio Jordão, onde há muitos troncos, e construir ali um lugar para nos reunirmos. Está bem, disse Eliseu. Podem ir. Venha conosco, sugeriu um deles. Eu irei, disse ele. E foi com eles. Quando chegaram ao Jordão, começaram a derrubar as árvores. Enquanto um deles cortava o tronco, a parte de ferro do machado caiu no rio. Ai, meu Deus! Gritou. O machado era emprestado. Onde caiu? Segundo o homem de Deus, quando mostraram o lugar para Eliseu, ele cortou um galho e jogou-o na árvore e fez o ferro do machado flutuar. Pegue-o, disse Eliseu. E o homem estendeu a mão e pegou. Quando o rei da Síria estava em guerra contra Israel, consultava seus oficiais e dizia: posicionaremos nossas tropas em tal lugar. De imediato, o homem de Deus advertia o rei de Israel: não se aproxime de tal lugar, pois os sírios planejam posicionar suas tropas ali. O rei de Israel mandava um aviso para o lugar indicado para os homens de Deus. Várias vezes ele advertiu o rei que ficasse em alerta neste lugar. Furioso com essa situação, o rei sírio reuniu com os oficiais e perguntou: qual de vocês andam informando o rei de Israel sobre os meus planos? Ó, meu senhor, o rei não somos nós, responderam um dos oficiais. Eliseu, profeta de Israel, revela ao rei de Israel até as palavras que o Senhor dizia em seus aposentos. O rei ordenou: vão e descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Então lhe informaram: Eliseu está em Dotã. Assim, certa noite, o rei da Síria mandou um grande exército com muitos carros de guerra e cavalos para cercar a cidade. Na manhã seguinte, o servo de Deus se levantou bem cedo
e ao sair viu que havia soldados, cavalos e carros de guerra por toda parte. Aí, meu senhor, o que faremos agora? Exclamou o servo. Não tenha medo. E disse Eliseu, pois do nosso lado há muitos, muito mais do que ao lado deles. Então Eliseu orou: Ó Senhor, abre os olhos deles para que veja. O Senhor abriu os olhos do servo e ele viu as colinas ao redor de Eliseu, cheias de cavalos e carruagens. Quando os sírios avançaram na direção de Eliseu, ele orou: Ó Senhor, faze que fiquem cegos. E o Senhor fez que ficassem cegos, conforme Eliseu havia pedido. Então Eliseu saiu e disse: Vocês tomaram o caminho errado. Essa não é a cidade certa. Siga-me e eu vos levarei até o homem que procura. Então Eliseu os guiou à cidade de Samaria. Assim que encontraram Samaria, Eliseu orou: Ó Senhor, abra os olhos deles para que vejam. O Senhor abriu os olhos e descobriram que estavam no meio de Santa Maria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: Devo matá-lo, meu senhor? Devo matá-los? Claro que não, respondeu Eliseu. Eles não são prisioneiros que vocês capturou na batalha. Dê-lhes comida e bebida e mande de volta para casa, para o senhor deles. Então o rei ofereceu um grande banquete e os mandou de volta para casa, para o senhor deles. Depois disso, os invasores sírios não invadiram mais a terra de Israel. Algum tempo depois, porém, Ben-Hadad, rei da Síria, reuniu todo o seu exército e cercou Samaria. Como resultado, houve grande fome na cidade. O cerco durou tanto tempo que uma cabeça de jumento era vendida por 960 gramas de prata e um terço litro de esterco que o pombo por 60 gramas de prata. Um dia, quando o rei de Israel caminhava pelos muros da cidade, uma mulher gritou para ele: Ó meu senhor, ó rei, por favor, ajude-me. Ele respondeu: Se o senhor não a ajudar, o que poderei fazer? Não tenho alimento nem na eira, nem vinho na prensa de uvas. Mas depois o rei perguntou: Qual é o problema? Ela respondeu: Essa mulher me disse: Vamos comer o seu filho hoje e amanhã queremos o meu. Vamos comer o seu filho hoje e amanhã comeremos o meu. Então, cozinhamos o meu filho e comemos. No dia seguinte, eu disse a ela: Mate seu filho para que o comamos, mas ela o havia escondido. Quando o rei ouviu isso, rasgou as roupas e enquanto ele caminhava pelos muros, o povo saiu. O povo viu que por baixo do manto ele estava usando um pano de saco junto à pele. Então o rei jurou: Que Deus me castigue severamente se eu não separar a cabeça de Eliseu dos seus membros ainda hoje. Eliseu estava sentado em sua casa com a autoridade de Israel, quando o rei mandou um mensageiro até ele. Antes, porém, que o mensageiro chegasse, Eliseu disse às autoridades: O filho do assassino enviou um homem para cortar minha cabeça. Quando o mensageiro chegar, fechem a porta e não deixe entrar. Logo ouviremos os passos de seus senhores atrás dele. Enquanto Eliseu ainda falava, o mensageiro chegou e comunicou a mensagem do rei. Todas essas desgraças vêm do Senhor. Por que devo continuar a esperar no Senhor? Amós capítulo 8. Em outra visão, o Senhor soberano me mostrou um castelo cheio de frutas maduras e perguntou: Amós, o que você vê? Respondi: Um cesto cheio de frutas maduras. Então o Senhor disse: Assim como essas frutas, o povo de Israel já está maduro. Não voltarei a adiar o seu castigo. Naquele dia, os cânticos no templo se transformaram em lamentos. Haverá cadáveres espalhados por toda parte e serão levados em silêncio para fora da cidade.
Eu, o Senhor soberano, falei. Ouça isso que vocês roubam dos pobres e oprimem os necessitados. Não vem a hora de sábado acabar e as festas religiosas terminarem para que voltem a fazer negócio? Usam medidas falsas para medir o trigo e enganam o comprador com balanças desonestas. Misturam o trigo que vende com palha varrida no chão, escravizam os pobres por uma moeda de prata ou por um par de sandálias. O Senhor, a glória de Israel, jurou por seu próprio nome: jamais esquecerei. Tudo que vocês fizeram, a terra tremerá por causa de suas maldades. E todos que nela habitam lamentarão. A terra se levantará como o Nilo e o rio do Egito na época das enchentes. Ela se erguerá e depois afundará. Naquele dia, diz o Senhor soberano, farei o sol se pôr ao meio-dia, e em plena luz do dia escurecerei a terra. Transformarei as suas festas em tempo de lamento, e seus cânticos em canções fúnebres. Vocês se vestirão de luto, rasparão a cabeça, como se o único filho tivesse morrido. Será um dia de muita amargura. Está chegando o tempo, diz o Senhor soberano, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. As pessoas andarão sem rumo, de mar em mar e de extremo ao outro, em busca da palavra do Senhor, mas não encontrarão. Naquele dia, as moças belas e os rapazes fortes desmaiarão de sede, e aqueles que juram pelos ídolos de Samaria, que fazem juramento em seu nome do Deus de Dan, os votos em nome de Deus de Berzebá, todos eles cairão e nunca mais se levantarão. Amós capítulo 9. Então viu o Senhor em pé junto ao altar e ele disse: golpeie o alto das colunas do templo para que os alicerces tremam. Derrubem o telhado sobre a cabeça do povo que estiverem abaixo. Matarei a espada que sobreviverem, ninguém escapará. Ainda que cavem até o lugar dos mortos, estenderei a mão e os arrancarei de lá. Ainda que subam até os céus, eu os farei descer. Ainda que se escondam no topo do Monte Carmelo, eu os buscarei de lá e os tirarei. Ainda que se escondam no fundo do mar, enviarei a serpente marinha para que os morda. Ainda que seus inimigos os levem para o exílio, ordenarei que a espada os mate ali. Estou decidido a trazer calamidade sobre eles, e não o bem. O soberano Senhor dos Exércitos toca a terra e ela se derrete, e todos que nela habitam lamenta. A terra se levanta como o Nilo, o rio do Egito na época das enchentes e depois afunda. O Senhor constrói a sua casa até os céus e estabelece seus alicerces sobre a terra. Ele tira a água dos oceanos e derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. Acaso vocês, israelitas, são mais importantes para mim do que os etíopes, diz o Senhor? Tirei Israel do Egito, mas também tirei os filisteus de Creta e os sírios de Quir. Eu, o Senhor soberano, vigio a nação pecaminosa de Israel. Eu os varrerei da face da terra, mas jamais destruirei por completo o povo de Israel, diz o Senhor, pois darei ordens e sacudirei Israel com outras nações, como o trigo é sacudido na peneira. Mas nenhum grão se perderá. Todos os pecadores, porém, morrerão pela espada. Todos que dizem, nenhuma calamidade virá sobre nós. Naquele dia, restaurei a tenda caída de Davi e consertei seus muros quebrados. Das ruínas o reconstruirei e a restaurarei sua antiga glória. Israel possuirá o que restar de Edom e todas as nações que chamei para serem minhas, o Senhor falou, e fará essas coisas. Virá o tempo, diz o Senhor, em que o trigo e as uvas crescerão tão rápido que o povo não dará conta de colhê-las. Vinho doce gotejará das videiras, do alto das colinas de Israel.
Trarei meu povo exilado de Israel de volta às terras distantes, e eles reconstruirão as cidades destruídas e voltarão a morar nelas. Plantarão vinhedos e jardins, comerão as suas colheitas e beberão os seus vinhos. Eu os plantarei firmemente ali, em sua própria terra. Nunca mais serão arrancados da terra que lhes dei, diz o Senhor Deus. Obadias capítulo 1. Essa é a visão que o Senhor soberano revelou a Obadias acerca da terra de Edom. Ouvimos uma mensagem do Senhor que um embaixador foi enviado às nações para dizer: preparem-se todos, vamos reunir nosso exército e atacar Edom. O Senhor diz a Edom: eu o tornarei pequeno entre as nações, você será grandemente desprezado. Foi enganado por seu orgulho, pois vive numa fortaleza de pedra e mora no alto dos montes. Quem me derrubará daqui de cima? Pensa consigo, mesmo que suba tão alto com as águias e faça um ninho entre as estrelas, de lá eu o derrubarei, diz o Senhor. Se ladrões viessem durante a noite e o assaltassem, que calamidade o espera? Não levariam tudo. E eles que colhem uvas sempre deixam algumas para os nobres. No entanto, todos os cantos de Edom serão vasculhados e saqueados. Todos os tesouros serão encontrados e levados embora. Todos os seus aliados todos os seus aliados expulsarão de sua terra e lhe prometerão paz, enquanto tramam enganá-lo e conquistá-lo. Seus amigos de confiança lhe prepararão armadilhas, e vocês nem se dará conta. Naquele dia não restará nem sábio sequer em toda a terra de Edom, diz o Senhor. Pois nos montes de Edom destruirei todos que têm entendimento, os guerreiros mais poderosos de Temã. Ficarão aterrorizados, e todos no monte de Edom serão exterminados na matança. Por causa da violência que cometeu contra seus parentes, os israelitas, você será coberto de vergonha e destruído para sempre. Quando eles foram invadidos, você se manteve afastado e não quis ajudá-los. Estrangeiros levaram a riqueza da nação e tiraram sorte para dividir Jerusalém, e você agiu como se fosse um deles. Não deveria ter ficado satisfeito quando exilaram seus parentes em terras distantes? Não deveria ter se alegrado com o povo de Judá que sofreu tamanha desgraça? Não deveria ter falado com arrogância naquele tempo de aflição? Não deveria ter saqueado a terra de Israel naquele dia de calamidade? Não deveria ter ficado satisfeito com sua destruição naquele dia de calamidade? Não deveria ter roubado a riqueza deles naquele dia de calamidade? Não deveria ter ficado nas encruzilhadas para matar o que tentava escapar? Não deveria ter capturado e entregado sobreviventes naquele tempo de aflição? Está próximo o dia em que eu, o Senhor, julgarei todas as nações, como você faz a Israel. Assim lhe será feito. Toda a sua maldade cairá sobre a sua cabeça. Assim como você engoliu o meu povo em meu monte santo, você e as nações vizinhas engolirão o castigo contínuo que eu derramar sobre vocês. Sim, todas as nações beberão, cambalearão e por fim desaparecerão. Mas o monte Sião se tornará refúgio para os que escaparem, será um lugar santo. O povo de Israel voltará para tomar posse de sua herança. O povo de Israel será um fogo intenso e Edom será um campo de palha seca. Os descendentes de José serão uma chama que passará pelo campo e consumirá tudo. Não haverá sobreviventes em Edom. Eu, o Senhor, falei. Então, meu povo que vive no Neguebe ocupará os montes de Edom, e os que vivem nas colinas de Judá possuirão as planícies dos filisteus e tomarão os campos de Efraim e Samaria. O povo de Benjamim ocupará a terra de Gileade. Os exilados de Israel retornarão para sua terra e ocuparão o litoral fenício de Serepta. Os cativos de Jerusalém, exilados do norte, voltarão para suas casas
para sua casa e ocuparão a cidade de Negueb. E os que foram resgatados subirão ao monte Sião, em Jerusalém, para governar sobre os montes de Edom. O reino será do Senhor. E assim finalizamos a leitura de hoje. Que Deus abençoe todos vocês.